Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre o Lorde Demônio de Black Clover, que possui um poder inimaginável, um estilo de magia que nem mesmo é imaginável pelos magos de Black Clover, afinal vai muito além das leis da magia daquele mundo. Este Lorde Demônio possui muito poder e nasceu através de uma magia proibida. Então neste vídeo iremos falar sobre ele, sobre seu incrível poder, sua ligação com Asta e também sobre as magias proibidas de Black Clover. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão. Seu gostei é muito importante para este vídeo de hoje. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você, eu preciso do seu apoio para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, basicamente este ser, o Lorde Demônio de Black Clover, era inicialmente chamado apenas de Demônio, mas depois a gente acabou descobrindo que ele não fazia parte do clã do outro mundo, mas sim foi nascido por alguém que utilizou uma magia proibida após ter sua própria magia corrompida pelo poder daquele ser. Alguém que aparentemente havia se tornado um mago de nível arcano e convocou uma magia maior do que as magias que podiam ser aceitas pelo mundo dos magos, uma magia que o transformou completamente. E então assim surgiu o grande Lorde Demônio de Black Clover, que anteriormente era um mago do clã dos elfos, Lich, o líder dos elfos. E ele então, como a gente sabe, ganhou essa transformação, se tornando aquele que todos vieram a conhecer como o Demônio Supremo, o maior inimigo que a humanidade já teria enfrentado, mas a gente sabe que não é bem assim. Este foi um poder que passou por todos os limites dos magos, e ele tem um poder que é impensável, inimaginável. Afinal, ele ultrapassa os limites do mundo de Black Clover, e daqui a pouco eu vou explicar isso pra vocês, mas como a gente sabe, este Lorde Demônio nasceu através de uma magia proibida que foi corrompida pelo poder demoníaco, pois como sabemos, Lich estava sendo manipulado pelo demônio da magia da Kotodama, o Zegrid, e este demônio o enganou o suficiente para que ele acabasse caindo em desespero, e como a gente sabe, quando o dono de um grimório do trevo de 4 folhas entra em desespero, ele se torna um grimório proibido, um grimório corrompido do trevo de 5 folhas. E foi realmente isso que aconteceu com o Lich, foi isso que aconteceu com o seu poder, e ele então estaria se tornando um receptáculo para aquele demônio, para que Zegrid pudesse interferir como quisesse no mundo dos magos. Foi então que Lich decidiu utilizar uma magia proibida, um poder que o tornou um demônio, um poder que realmente era muito diferente de todos os outros já vistos em Black Clover. E ele então se tornou aquele ser gigantesco, o demônio que foi conhecido por todos e que gerou a lenda do Rei Mago. Foi também onde residiu este demônio após a sua morte que Asta aprendeu praticamente tudo que sabe. Ele ficou ali treinando, pois ali ele se sentia inspirado, porque a gente sabe que o sonho do mago, do futuro mago, na verdade, era se tornar o Rei Mago, o maior mago de Clover. E então ali, sabendo da história onde o primeiro Rei Mago venceu esse Lorde Demônio, que o Asta decidiu se fortalecer e se tornar quem é hoje. Mas acontece que o foco principal aqui é o próprio Lorde. E nessa transformação com a magia proibida, o Lich mudou completamente a sua aparência, ele se tornou gigantesco. E a gente viu que ali nasceu pela primeira vez a maldição do terceiro olho dos elfos, um poder proibido que faz o elfo perder completamente o seu controle, uma maldição. Como a gente sabe, conhecemos a história, Lich fez isso para que ele não se tornasse um receptáculo daquele demônio, porque ele sabia que ele, com a sua transformação, poderia ser detido. Até porque, mesmo perdendo seu controle, ele tentaria se segurar para não atacar o seu adversário, que seria o Lemiel Lumiere, o primeiro Rei Mago. E então Lich, perdendo seu controle, foi diretamente em direção a Clover e começou a atacar toda a população daquele reino. Naquele momento começamos a conhecer o assustador poder daquele novo vilão, e a gente conseguia ver aí, a partir deste momento, como ele havia quebrado a barreira do mundo dos magos. Eu vou explicar isso pra vocês porque é muito importante pra gente conseguir saber a limitação ou a falta de limitação de uma magia proibida, porque nós sabemos uma coisa em Black Clover: os magos só podem possuir um elemento mágico. Eles geralmente não conseguem utilizar mais de um elemento, mais de um tipo de poder. A gente sabe que aqueles que possuem a magia demoníaca, como por exemplo a Tríade, conseguem utilizar sua própria magia e a magia do ser que vive dentro do seu interior. E a gente também sabe tudo que o reino de Diamond fez para tentar forçar um mago a ser capaz de utilizar mais de um elemento mágico. Essa foi a história do Mars e da Fana em Black Clover, e a gente viu como foi difícil para eles tentar acabar com este limite do mundo dos magos, e mesmo assim no final eles acabaram falhando. Eles não conseguiram exatamente fazer com que o Mars tivesse todo este poder, e aquilo praticamente iria destruir a mente do mago. Mas ali o Lorde Demônio Lich, convocando apenas uma magia proibida, ele foi capaz de não só utilizar 2 magias, mas sim 3. Lich, que antes possuía sua incrível magia de lâminas, agora era capaz de disparar fogo, rajadas de fogo gigantescas e praticamente sem limite. Era como se ele não dependesse da mana. Um simples ataque de Lich era capaz de destruir praticamente uma cidade inteira, isso lançando rajadas ou grandes bolas de fogo. Quando contra-atacado pela magia de luz do Mago Imperador, ele também foi capaz de utilizar
magia de gelo. Ele viu que o fogo não seria capaz de deter a magia de luz, e então, por este motivo, decidiu utilizar gelo para parar aqueles ataques, e realmente conseguiu fazer aquilo. Aquela transformação do Lich realmente dominava com precisão 2 atributos mágicos. E não precisava de um grimório, não precisava conjurar um feitiço ou nada assim. Ele simplesmente, por puro instinto, era capaz de utilizar este poder. Não só isso também, mas como sabemos, o Rei Mago, o Mago Imperador, por usar a magia de luz, acabava sendo muito rápido. E então o gigante Lich viu que não era capaz de parar todos os seus ataques, e neste momento ele mostrou mais uma magia. Ele conseguiu utilizar magia espacial para teletransportar os ataques do Rei Mago. Ou seja, ele utilizava 3 atributos mágicos ao mesmo tempo. E não era apenas uma magia elemental, ele também estava utilizando magia espacial. Basicamente, essa transformação, o Lorde Demônio foi quem mais demonstrou poder mágico. E mesmo os demônios, os que realmente são do clã dos demônios, foram capazes de demonstrar este tipo de poder. Cada um tinha seu próprio elemento mágico, que era muito mais poderoso do que os outros magos, mas não chegava a este nível de usar vários poderes. A gente viu a magia gravitacional, também vimos a incrível magia de maldição, mesmo assim nem mesmo eles eram capazes de conseguir tanto poder assim. Fora isso, durante a batalha, o Lorde Demônio também conseguiu realizar outros feitos. Ele aparentemente criou uma magia composta utilizando a magia do relâmpago e também a magia do vento. Mas não dá pra ver exatamente se são esses elementos mesmo que ele está utilizando, mas aparentemente sim. E isso faria com que ele tivesse mais de 5 magias e 4 magias elementais pra usar como bem entender. E pelo que tudo indica, durante a batalha contra o Lumiere, ele foi capaz de responder os feixes de luz da magia de luz com luz azul, o que aparentemente traria mais uma magia pra este ser. Ou seja, basicamente ele passou por todos os limites dos magos de Clover, dos magos de todo mundo. Ninguém naquele mundo de Black Clover deveria ser capaz de utilizar mais de um elemento mágico. Na verdade, isso vai muito além, eles não deveriam conseguir nem mesmo utilizar mais de um tipo de estilo de magia em um elemento mágico. Por exemplo, aqueles que são focados para ataque geralmente não conseguem utilizar magia de cura. Mas este demônio não só quebrava as classes de magia, como dominava vários elementos diferentes também. Isso nos mostra o quão poderoso seria uma magia proibida, uma maldição proibida em Black Clover. A gente também já viu outras sendo utilizadas, como por exemplo a que a Sekirei utilizou para selar o demônio da magia da Kotodama. O selamento interno dela também passou dos níveis que um mago deveria conseguir utilizar de poder, e ela foi capaz de selar Zegrid, um demônio ali, mesmo ainda não sendo uma maga arcana. E tudo isso ainda demonstra os níveis de poder dos magos do passado, porque como a gente sabe, os demônios atualmente estão tentando voltar através de uma possível magia proibida, que seria a magia da árvore de Qliphort, unindo a árvore do mundo e também a magia das trevas do Capitão Yami. Mas se a gente parar pra pensar um pouco, todos esses demônios estão presos até agora, porque foi lançada há muito tempo atrás uma maldição proibida, uma magia proibida, e ela foi forte o suficiente para impedir que até hoje, depois de milhares de anos, aqueles demônios conseguissem escapar. Basicamente eles estão lutando até agora e tendo seu poder reduzido porque não são capazes de escapar daquele selamento, que também foi uma magia proibida dos magos de Clover. E então, com todas essas informações, conhecendo mais sobre o Lorde Demônio e também sobre as magias proibidas, dá pra gente imaginar que no futuro de Black Clover, essas magias possam vir a ser utilizadas. Talvez surja um grande inimigo, um mago capaz de usar esse tipo de poder sem consequência nenhuma, porque a gente sabe, quando um mago quebra as barreiras utilizando uma magia proibida, ele tem alguma consequência. O Lich se tornou o Lorde Demônio quase invencível, enquanto Sekirei acabou se tornando o Passarinho Nero, e ficou assim por 500 anos, e nos dois casos, tudo isso foi pra enfrentar um demônio. Então, basicamente, se esse poder é forte o suficiente pra oscilar no passado, pode ser forte o suficiente pra ultrapassar o poder de um membro do clã dos demônios, ou seja, também seria forte o suficiente pra superar os magos de nível arcano e até mesmo Asta com sua magia demoníaca dominada, quando ele dominar. Então alguém capaz de utilizar magia proibida sem consequência e livremente seria forte o suficiente pra ser um possível inimigo final. Mas comenta aí embaixo se vocês já tinham percebido isso sobre as magias proibidas, que elas ultrapassam todos os limites de poder de Black Clover. Eu quero saber a opinião de vocês e possíveis dúvidas também, então comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!